Graça e paz, irmãos. Há um temor santo em nosso coração de não atrapalhar o que o Espírito Santo está fazendo. Nem um segundo. Só queremos Ele. Há uns 2 meses atrás, profeta Rô, comecei a perguntar para o Senhor: como não se distrair, Senhor? Como não perder tempo? Como não nos contaminar? Como não ser envolvido, Josa, com essas vozes que falam aos nossos ouvidos? E aí, pastor Fabinho, o Senhor começou a me mostrar homens como Noé, que viviam uma geração que em Gênesis 6 vai dizer que todo homem, toda a terra estava corrompida e o coração era mau continuamente. Mas a Bíblia diz que o Senhor olhou para Noé e viu graça em Noé. Pastor Renato, e eu imagino assim, eu fico imaginando na minha mente, porque nós estamos em um mundo que as vozes, elas são milhares por todo lado. Pela internet, pelos jornais, pelas ruas, e nós somos bombardeados nossa mente. Eu imagino Noé vivendo, não havia internet, mas havia vozes corrompidas naquela época. O coração do homem, o próprio Deus diz, o coração do homem era mau continuamente, não havia esperança. E de repente, Dani, aquele homem ouve uma voz. E o que é interessante, pastor Isaías, é que ele entendeu que aquela voz era de Deus. Ele disse: Noé, faz uma arca, 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, 156 metros de comprimento, 26 de largura por 16 de altura. E esse homem, em meio àquela multidão de vozes, ouviu e entendeu. E o Senhor começou a me mostrar algo no meu coração. Aquele homem foi possuído por aquilo. 120 anos construindo aquilo. O pensamento dele foi possuído. A vida financeira, aquele homem foi arrebatado por um desejo. E que é engraçado, irmãos, Deus disse para aquele homem que vai entrar tu, a tua esposa, os teus filhos que ainda não nasceram e as esposas dos teus filhos. Eu imagino que aquele homem comia pensando em madeira, betume, pensando em estocar alimento para os animais, e ele vivia, e ele trabalhava, e ele todo o tempo dele, e os filhos. Como que aquele homem foi possuído, pastor Clevinho? E o que é engraçado, aquele homem foi possuído de tal maneira, meu amor, que nada distraiu aquele homem. Nenhuma mais vozes distraiu aquele homem. Aquele homem não perdeu tempo. Aquele homem não se distraiu. Ele não se preocupou se alguém estava falando contra ele. Ele era como um cavalo numa corrida, focado no que ele tinha que fazer. Eu disse: Senhor, como eu vou ser como esse homem? Como eu vou ser possuído desse desejo, dessa ambição de cumprir o que o Senhor quer? O Senhor me mostrou Abraão, irmãos, que vivia em uma terra idólatra, Emílio, que as vozes daquele lugar eram deuses. De repente aquele homem ouve uma voz dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Mas olha, eu vou dizer uma coisa: você vai ser sobre ti, todas as nações da terra serão abençoadas. E o engraçado, ele ouviu, e ele disse: eu sei, essa voz é de Deus.
Sabe por quê, meu filho? Quando Deus fala a nosso interior, pode ter muitas vozes, irmão, mas é impossível não reconhecer. Você tem certeza que é Ele que falou com você. Você é arrebatado por essa voz. E esse homem saiu, ele abandonou tudo e ele caminhou toda uma vida. E o texto vai dizer em Hebreus que ele esperava uma cidade qual o Senhor era o arquiteto. Como ser com esse homem, a ponto do Senhor dizer: meu amigo Abraão. Meu Deus, eu disse: Senhor, como ser teu amigo dessa maneira? Você vê um menino Moisés que tinha tudo ao seu redor. Você vê um menino Moisés que foi criado no palácio do Egito, dentro de toda a ciência, e de repente esse menino, ele é arrebatado no deserto, e no meio de uma sarça ele escuta uma voz, e ele entende que essa voz é Deus falando com ele. Então, irmão, não pode ser nossa desculpa dizer que há muitas vozes e nós não compreendemos a voz de Deus. Eu comecei a dizer: Senhor, eu quero ter convicção da sua voz. Mas o que dizer, pastor Renato, de um jovem que Deus nunca tinha falado com ele, que Deus nunca tinha falado no interior dele, dado uma palavra específica para ele, mas deu para Moisés. Mas ele entendeu que aquela palavra que foi dada a Moisés não era Moisés, não tinha nada a ver com Moisés, tinha a ver com o coração de Deus, a ter um povo exclusivo seu. Eu falo de Josué. Moisés 40 dias no monte, e ele no meio do monte ali esperando. Sabe, irmãos, às vezes eu sento nas mesas dele e eu escuto: mas pastor, eu não tenho nenhuma palavra específica para mim. Eu digo: você não está ouvindo a voz certa. Josué entendeu que havia uma voz sobre o povo. Irmão, se você tem falado isso, eu não tenho uma palavra específica que eu quero dizer para você. Você não está entendendo ainda a voz de Deus. A palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra é do corpo de Cristo. E aí Moisés, e ele sempre servindo Moisés saía da tenda, mas ele não se apartava da porta da tenda, porque ele entendia que a palavra era sobre Israel. Quem aqui tem uma palavra? Levanta a mão. Tem alguns que não levantaram, não entenderam ainda. Quem aqui tem uma palavra? Levanta a mão. Meu irmão, a palavra não é do Zé, a palavra não é do pastor Fábio, a palavra não é do apóstolo, a palavra é do corpo de Cristo. Se você faz parte, a palavra é sua também. O que falar de Davi? Ele tinha um desejo no coração dele: edificar um tabernáculo para o Senhor. E ele ele guerreava as guerras, trazia os despojos, guardava para Salomão construir. Irmãos, o que falar de Paulo? E o Senhor começou a me mostrar os homens, começou a me mostrar Paulo, perseguidor, matava os discípulos de Cristo. De repente esse homem ouve uma voz, e é tão forte, é tão penetrante na vida que ele diz: Senhor, o que tu queres? Ele diz: pois é, Paulo, vou ensinar você a sofrer por mim. Tá bom, Senhor. O Senhor fez ele ser cego para as vozes que ele ouvia, ouvir só uma voz. E tem uma palavra na boca de um homem, que quando chega lá diz: oi, irmão Paulo, o Deus que você ouviu na estrada de Damasco me mandou vir até vós.
te curou e batizou. Agora, irmão, presta atenção, essa palavra, irmão, Paulo construiu toda a teologia de Paulo, porque a partir desse momento ele diz: somos o corpo de Cristo, somos irmãos em Cristo, não tem outra coisa, a edificação do corpo de Cristo. Sabe por que eu te contei tudo isso, irmãos? Porque para mim esses irmãos tinham 3 coisas muito focadas. E eu tenho visto o nosso profeta Rafa dizer: precisamos visitar as coisas antigas, reposicioná-las, revisá-las. Precisamos novamente voltar em fundamentos que já ensinamos. E o Senhor me levou num texto que esse apóstolo, ele diz: olha, não vou vos falar outro mandamento novo, mas um mandamento antigo que vós já ouvistes. Então eu quero revisitar, a partir desses homens, um fundamento da nossa casa, que não é novo para nós, nós já ouvimos, mas que o Senhor falou comigo muito claramente. E nessa reunião veio confirmando, quando o pastor Isaías disse: vamos relembrar aquilo que nos traz esperança. E aí o Dani canta: Cristo é a única beleza que o Senhor pode nos dar. E eu falei: meu Deus, Senhor, não precisa falar mais, o Senhor já deu, já entendi. Esses homens, 3 coisas, esses homens parece que eles tinham focados nele tão forte. E eu quero destacar essas 3 para nós. A primeira: eles tinham um desejo de ouvir o Senhor. Ouvir o Senhor. Em meio àquele turbulhão de coisas que estavam acontecendo em sua geração, quando eles ouviram, algo penetrou neles. Mas ao ouvir ao Senhor, a segunda coisa, havia uma missão estabelecida para aquele povo. E essa missão tomou conta da vida desses homens de uma maneira que nada mais ao seu redor tinha valor. Se adequar a isso, ser a sua vida para cumprir a missão, viver isso, comer isso, beber isso, dormir sonhando com isso. Eu imagino como esses homens, essa missão, porque, irmãos, nós precisamos compreender que naquela época Deus não falava como hoje, irmãos. Hoje o Senhor fala todo o tempo no nosso interior. Aquela época a voz de Deus era rara, mas quando ela vinha, quem a recebia era como um presente, um tesouro entesourado dentro de uma pessoa. Aquilo se tornava a sua vida. Primeira coisa, ouvir o segundo. Segunda coisa, a missão que vinha com essa voz. Terceira, não tinha nada a ver com ouvir, não tinha nada a ver com a missão, tinha tudo a ver com o coração de Deus. A partir do momento que aquela pessoa recebia a palavra e abraçava uma missão, o único desejo deles não era a missão em si, era agradar o coração do Senhor. Eu preciso, carinho, que você guarde essas 3 coisas no seu coração. Porque parece que nos nossos dias, o falar de Deus virou etiqueta de história de Instagram. Frase estampada na camiseta. Olha, tem 2 anos que Deus tem falado comigo, dá vontade. Talvez é porque Deus falou foi com a profeta Lari, não foi comigo. Não entendemos nada. Estou voltando nesse lugar de novo, irmãos, porque eu tenho visto nas mesas, pastor Fabrinho, uma falha terrível, profeta Lara. Se Deus falou com o pastor Isaías, falou comigo. Qual é o preço que tem que ser pago?
Qual é a vida que tem que ser dedicada? Não importa o custo, não importa o que teremos que fazer. Deus entregou a missão, por quê? Por causa do coração dele. Cristo revelou o coração de Deus e nós o conhecemos. Quando nós revelamos Cristo, revelamos o coração de Deus. A missão é isso, irmão. Então o Senhor me levou a um dos apóstolos das Escrituras. Por causa de toda essa introdução que eu fiz, o Senhor me trouxe nesse lugar e eu fiquei desesperado. Porque eu falei: Senhor, será que eu não estou dando o valor adequado à sua palavra? Será que a missão tem sido mais importante que o seu coração? Será que o seu coração não é tão importante que eu não estou dando valor à missão e não estou dando valor à sua voz na boca dos meus irmãos, no corpo? Senhor, me ajuda. Eu não quero ser como Esaú, que mesmo em lágrimas não conseguiu encontrar o arrependimento. E aí o Senhor me trouxe no apóstolo João, na sua primeira, segunda e terceira carta. O que é interessante, irmãos, já nós vamos ler a Bíblia, tá? O que é interessante é que João parece que está vivendo, Isabelle, o mesmo contexto que nós estamos vivendo. O mesmo contexto que Noé está vivendo. O mesmo contexto que Abraão está vivendo. O mesmo contexto que Davi está vivendo. O quê? Um turbilhão de voz que distrai, que nos corrompe, que nos faz perder um tempo precioso, que a voz do Senhor parece não ter tanta importância, que a missão parece ser irrelevante, porque parece ser tão pequena. E o coração do Senhor, ele é esquecido em meio a essa multidão de vozes. Que missão mais importante, Su, do que dar valor ao coração do nosso Pai? E aí João escreve 3 cartas àquela igreja, na região da Ásia Menor, mais específico em Éfeso, hoje, atual Turquia. E João escreve a primeira carta, irmão, e ele começa a defender algumas coisas muito interessantes. Em 1 João, eu quero que você fique com a Bíblia aberta, a gente vai ler alguns textos, para que você entenda a preocupação de um apóstolo, a preocupação de um homem que percebe que começou a ter uma fissura no alicerce, no fundamento da igreja daquela região. A preocupação de um apóstolo que começa a perceber que uma fala, profeta Rô, começa a surgir dentro do contexto daquela região, que começa a trazer uma preocupação nesse apóstolo. Isso vai fazer uma destruição lá na frente. Então João parece que se levanta com essas cartas, dá a entender que João está dizendo: olha, cuidado, tem um antídoto, tem uma cura, tem algo que nós não podemos esquecer. Não é mandamento novo, você já ouvistes ele. E ele começa a defender contra uma fala do gnosticismo que começa a aparecer naquele tempo, dizendo: olha, Jesus não veio em carne, ele na verdade não era palpável, ele na verdade não nasceu de uma virgem. Isso é muito perigoso, parece só ser uma fala irrelevante. Mas irmãos, quando você lê as 3 cartas, pastor Fabinho, aquilo estava infiltrando mesmo. Aquelas multidões de vozes que começou a se aumentar no meio da comunidade, começou a trazer tristeza aos irmãos, começou a trazer briga entre os irmãos, porque João vai dizer: olha, se você odeia o seu irmão, então você ainda vive em trevas. Mas ele vai dizer também: olha, para que a vossa alegria seja, o seu gozo seja completo. Tinha irmãos que estavam ficando tristes, porque será que ele veio em carne? Ou não? É só uma força, um poder?
Parece uma fala tão simples, pastor Isaías, mas quando você vai olhar, uma fala dessa está dizendo: olha, ele não nasceu de uma Virgem Maria, ele não nasceu em uma manjedoura, ele não é filho de Deus, então, olha, ele não morreu na cruz, e ele também não ressuscitou, viu? Porque se ele não veio em carne, toda essa parte teológica de vocês não tem sentido. Isso é muito sério, pastor Clebinho, porque segundo João em sua carta, depois vocês lêem com mais detalhes, vocês vão perceber, quando João diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos, João 1 João 1, com os nossos olhos, e o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e a nossa mão tocaram a palavra da vida, porque a vida se manifestou a nós. João está rebatendo, João está construindo, João está levantando um muro, dizendo: ei, peraí, irmãos. Só que ele continua: porque a vida foi manifestada a nós, e nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos. Vocês estão sendo enganados por vozes enganosas. O que nós revelamos a vocês não é só algo simbólico, místico, não, é palpável. Dá para ver, dá para ouvir. Ele foi manifestado, a vida eterna estava com o Pai, mas manifestou no nosso meio. Irmão, João está se posicionando como apóstolo e dizendo: esse fundamento é precioso, não pode ter rachadura. E ele continua, ele diz: a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestado 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Essa pequena fala, voz começou a ter divisão na comunhão, pastor. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que a vossa gozo, alegria se cumpra. Que loucura, irmãos. E a minha pergunta é: quais são as vozes que você está ouvindo, irmão? Porque, irmão, é uma preocupação, e aqui de um ministro da casa, e eu acredito que com os outros ministros, quando conversamos, é muito doído em nosso coração quando nós ouvimos que o Senhor não me deu uma palavra específica. É idólatra, irmão. É idolatria quando você fala isso. É pecado. Sabe por quê, irmão? Porque você não tem senso de pertencer. Você não tem senso de fazer parte. Você não entende que você é corpo de Cristo, que nós somos um nele e ele em nós, e nós com o Pai. Parece ser uma fala pequena, mas traz divisão entre nós. Porque eu percebo que às vezes, quando nós estamos conversando de assuntos, das palavras que recebemos, alguns ficam mas não interagem, não tem substância para compartilhar. Não tem, porque não tem, a alegria não é completa, o gozo não tomou você. Sabe por quê, irmão? Porque você precisa ver, ouvir, ele precisa ser manifestado a ponto de você palpá-lo, a ponto de você sentir o gozo da alegria e dizer: eu faço parte disso aí. E as outras coisas perdeu o valor para mim. Eu sou como um cavalo correndo na pista, eu só tenho alvo: cumprir a vontade do coração do meu Senhor. E eu venho compartilhando com alguns irmãos essa preocupação, pastor Isaías, de dizer: meu Deus, os meus irmãos precisam entender, não é eu que vou para a Espanha, somos nós. Porque não tem nada a ver comigo,
Irmão, não tem nada a ver com Espanha, tem tudo a ver com o coração do Pai. O Pai tem muitos filhos naquela nação, e Ele está levantando um povo, uma porção, uma expressão, e eu preciso entender isso e abraçar isso com minha vida. E João continua defendendo, irmão. Ele diz: olha, quem é que nega e é mentiroso? Ele diz: o anticristo. Por quê? Todo aquele que nega que Jesus não é filho de Deus. João começa a rebater falas que está entre a comunidade. Ele diz: cuidado, irmão, você não quer ter mais comunhão com o outro? Olha, não esqueça, se você odeia o seu irmão, você não está em luz, você ainda permanece nas trevas, porque nele há luz, e onde há luz não há mentira, só há verdade. Você vê o quanto sério a comunhão estava sendo corrompida, porque quando, irmão, eu não faço parte de um lugar, fica difícil, pastor Isaías, dialogar com esse lugar. Talvez você está sentado aqui hoje, irmãos, e eu estou com muito temor ministrando essa palavra, de verdade, com todo o meu coração. A pastora sabe disso, mas existe um fundamento na nossa casa que é basilar: amar uns aos outros, edificar uns aos outros. João vai trabalhar todas as 3 cartas sobre isso: o amor na verdade, o amor da verdade. Por quê? Porque ele está dizendo: irmãos, só existe um jeito de derrubar essa falácia entre nós. Como? Amando uns aos outros. Muitas das vezes, talvez você não se sente pertencente, porque ainda te falta uma palavrinha que nós carregamos: comunhão, partilhar. João continua. João começa a dizer, ele diz: olha, ninguém viu o Pai e nem o Filho, mas Ele foi manifestado a nós. Nós ouvimos e ouvimos. Como, irmão? Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, e a vossa comunhão tem que ser conosco. Para quê? Para Ele ser manifestado. João começa a dizer: só tem uma maneira de manifestar o Cristo e Ele ser palpável. Sabe por quê? Porque lá do outro lado eles estão dizendo: Jesus não veio em carne. Mas sabe, irmãos, a minha oração era assim. A primeira vez que eu estive lá: Senhor, eu tenho que abrir vários templos em todos os lugares da Espanha, porque quanto mais templos, mais pessoas vão poder ouvir a palavra. Hoje a minha oração é: Senhor, eu quero viver uma vida de comunhão tão entrelaçada com os meus irmãos, tão apegado, de entranháveis afetos de verdade, a ponto dos ateus olhar e dizer: Ele é verdadeiro. As nações não precisam, irmão, de portas abertas. As nações precisam de irmãos que estão tão entranháveis, que estão manifestando. A vida é tão comum, é tão ligada, os dons e os talentos fluindo. A vida é tão conectada que nada além disso lá fora não atrapalha, não negocia. Não é que eu estou cansado, não existe canseira, a ponto de ser tão forte que as pessoas que estão fora dizer: meu Deus, Ele tem carne, Ele respira, Ele vê, porque Ele vê os problemas de cada irmão, e cada irmão cuida um do outro. Ele é palpável, porque a prostituta tem um abraço sem intenção de possuir o corpo dela. O mendigo tem comida. Ele é verdadeiro.
gnosticismo, irmão, não tem poder contra a igreja que tem comunhão profunda, entrelaçada. Ei, essas vozes não têm poder quando a nossa vida expressa e manifesta quem Ele é. Aí, irmão, o ouvido do Senhor é nítido, porque toda mesa que eu sento e eu começo a ouvir e ver, a voz do Senhor é clara, pastor Isaías. É um fundamento da nossa casa, irmão. Talvez, irmãos, você que não está se sentindo pertencente àquilo que está sendo construído, para o coração do Senhor, talvez está faltando essa pequena palavra, uns aos outros. Mas a palavra que eu quero ministrar é 2 João. Você pode abrir, por favor? Porque no 1 João, ele combate essa fala sutil no meio da comunidade, profeta Rô, que estava trazendo tristeza, contenda, divisão, esfriamento. E João se levanta e escreve 5 capítulos, na verdade uma carta, para dizer: ei, peraí, não foi isso que nós vimos entre vós. Porque ele vai dizer algo aqui em 2 João muito forte. Você abriu aí? Primeiro versículo, ele diz assim: e o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, os quais amo na verdade. Está dizendo, tem um antídoto, tem uma maneira de viver entre os irmãos, para que essas vozes e essas falas e essa multidão de tecnologia, essa multidão de vozes que estão entrando e tentando corromper os corações, ele diz, tem uma maneira que é prática. A essa senhora, igreja, e a seus filhos, que eu amo. João está se colocando como exemplo. Irmão, não é o amor da verdade, é o amor na verdade. É um amor específico. É um amor. Essa palavra verdade aqui, ela vem do aletheia. Aletheia significa a revelação da realidade de Cristo, ou habitando dentro de uma realidade. Quando ele diz, porque essa igreja e esses irmãos eu amo na verdade, no amor da verdade. No 2 ele diz, porque muito me alegro quando os irmãos vieram, e por amor da verdade, não, vou no 1 de novo, o presbítero e a senhora eleita e os seus filhos, os quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm, diga comigo, conhecido a verdade. Ele está dizendo, talvez há essas falas entrando no coração, porque falta em vocês o conhecer dessa verdade. Não é qualquer verdade, é uma verdade específica, é a aletheia, é uma verdade revelada em Cristo, é a realidade de Cristo, é habitar em uma realidade de Cristo. Isso é muito forte, irmão, porque começa a me gerar aqui uma régua, ela vai subindo na minha cabeça, não sei se é só na minha, mas o amor na verdade é o mesmo amor de Cristo, e esse amor, para que você possa habitar nesse lugar. Que lugar, pastor? Aonde eu me sinto pertencente à expressão a qual eu decidi estar.
aonde essas palavras que estão fluindo sobre nós, com um peso de graça, elas se tornem a minha vida como missão, e eu não consiga viver diferente ou de outra maneira. Aonde tudo isso representa o profundo coração do Pai, Ele está dizendo: vocês precisam conhecer a verdade, a realidade da verdade em Cristo. Não é só conhecer, é habitar nela. Para habitar nela eu preciso habitar em Cristo. E sabe como é que é esse amor? E aí que o negócio começa a ficar difícil. Quando eu comecei, ele tem 2 meses que eu estou lendo esse texto, irmão, e eu não consigo sair mais dele. Porque aí eu começo a caçar em mim, eu falo: o amor de Cristo é sacrificial. O amor de Cristo, ele é: o meu pai trabalha até agora, e eu também. O amor de Cristo é: existe uma comida, que é a comida do Pai. Existe uma frase do amor, na verdade, que ele diz: ei, eu não vim fazer aquilo que eu queria, eu vim fazer a vontade do coração do meu Pai. Habitar nesse lugar da verdade é dizer: Senhor, eu só faço o que vejo o Pai fazendo. Todo o tempo o Senhor estava preocupado com o coração do Pai. É por isso que ele ouviu uma frase: este é meu filho amado, em quem me dá muito prazer. Então, quando eu orava por essa palavra, a frase que me vinha era: precisamos conhecer o amor na verdade. Sabe, o mundo, ele fez questão de construir vários amores ao redor. Amores que são como amores, um sofisma, uma mentira travestida de verdade, e qual a gente se satisfaz com ela, mas nunca há uma satisfação nela. Eu não sei se você entendeu. É o crack que cada meia hora eu preciso de uma pedra. É o sexo, é a pornografia que cada vídeo me satisfaz e não me satisfaz. É estar em uma reunião dessa e chorar, porque ela é a nossa única beleza, mas quando eu saio daqui, parece que eu tenho que vir correndo de novo para cá, porque parece que sempre eu estou na vibe do meu irmão. O que o Senhor está nos exortando nessa manhã, irmão, é: que verdade estabeleceu você, irmão? Que verdade estabeleceu você que não está tomando a sua vida? Um homem sem missão é um homem sem destino. Mas um homem numa missão errada, ele já está destinado ao erro, à frustração. Nós aprendemos a semana passada que nós temos que andar no Espírito, irmão. Só tem uma maneira: habitando na realidade da verdade de Cristo, no amor de Cristo, sacrificial, obediente, como uma pessoa que está destemido a agradar o coração do Pai. Quando eu me coloco nesse lugar, eu ando na rua, eu converso com as pessoas, eu caminho, eu durmo, eu acordo, eu almoço, eu janto, dizendo: que? Ele está falando: Irmão disse: irmão, o que é? Pode falar, Deus está falando, não está? Não, irmão, só queria convidar você para almoçar. Que raiva, chegar a Deus. A vida dele é ouvir o Senhor. Por quê? Por causa da missão? Não, irmão, por causa do coração dele. Se ainda, irmão, talvez a sua vida tem tantos sonhos, às vezes você não encontrou o único sonho, porque é aquele que ouviu de fato e que habita na verdade, no amor da verdade, em uma realidade. Ele não passeia, ele não vem visitar, ele não dá um relance, ele habita. Esse homem, ele ficou obcecado. Eu gosto de uma frase que sempre o AP fala:
E eu peguei ela para mim. Ele foi capturado por dentro. Não existe outra maneira de viver, irmão. E aí eu estou falando daquilo que nós estamos vivendo como casa. Irmão, quero te convidar a cair para dentro, irmão. É igual a luta de MMA. Cai para dentro. Vem ouvir essa verdade. Vem para a mesa com a gente. Vem amar no amor da verdade. No amor na verdade. Vem se entregar por completo. Não tenha mais reservas. Porque se tem uma coisa que é maravilhosa, irmão, é ouvir quando ele sussurra. Se tem milhões de voz, elas se calam. Você imagina Abraão naquela terra? Josa, imagina aquele monte de deuses para tudo que é lado, e de repente uma voz, ela capturou o coração de Abraão. Se você está aqui, irmão, você quer ouvir o Senhor, tem um caminho: a comunhão e estar no amor da verdade. Na verdade é conhecer a verdade. Agora eu te explico. Isso começa a gerar agora uma crise interior na gente, porque agora é sacrificial. Não existe do outro lado, Luana, outro valor. Sabe, irmãos, em algum tempo eu achava que dava para viver os meus sonhos e os sonhos de Deus, ou adaptar os sonhos de Deus nos meus sonhos. Mas quando eu cheguei aqui no meio dos irmãos e eu comecei a viver, e eu comecei a me entregar de fato, eu percebi que não existe meus sonhos, não existe minha casa, não existe minha faculdade, não existe meus bens. Não estou dizendo que não tenha que fazer faculdade, irmão, por favor, entenda isso. É que isso me possuiu, Dani. Não há outro valor, não há outra vida, e não tem nada a ver com a Espanha. Sabe por que o falar de Deus é tão poderoso dentro de nós? Porque não tem nada a ver com a missão ou com o lugar. Tem a ver com o coração dele. Tem a ver em ouvir. Só quero isso, irmãos. É trocar tudo, Josa. Talvez, irmão, nessa manhã você precisa tomar uma decisão na sua vida. Nós estamos em uma estação tão forte, tão poderosa, irmãos. Até então nós lutávamos contra a região do Brasil. Estávamos em alguns lugares, mas agora as palavras parecem que criaram asa e amplitude. Nós estamos numa estação tão forte, Emílio, que não há mais como jogar. E João vai explicar isso. Ele diz muito, versículo 4: muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade. João está dizendo, entre vocês há irmãos que, cara, meu Deus, me alegro em ver. Enquanto alguns ainda estão confundidos com vós, tem alguns que estão extremamente focados. Agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivesse, que nos amemos uns aos outros. Aleluia. Senhor, você não está conseguindo ouvir a voz? Não, pastor. Você ainda não conseguiu se sentir parte de tudo isso? Você não consegue um momento como esse que nós estamos, isso acontecer dentro do seu banheiro sozinho? Claro que estar com os irmãos aqui, cara, é indiscutível. Meu Deus, o domingo pra gente é tipo assim, cara, nós vamos quebrar tudo. Tadinho do capeta, vai sair com a cabeça cheia de cascudo.
Porque, cara, é a alegria da semana de ter ouvido o Senhor, de não ter distraído, de chegar aqui, juntar todo mundo e dizer: agora vamos arrebentar tudo. E se depender da rua, acontece mesmo. Mas, irmãos, isso não pode ser um domingo. Isso tem que ser nossa vida. Isso tem que ser o nosso respirar. Eu quero terminar a minha fala repetindo esse texto, mas eu quero ler antes um versículo que está em 1 João 3:23, porque ele diz assim: olha, sabe o que essa fala de Jesus não veio em carne? Ela está diretamente destruindo esse versículo de João 3:23. E talvez isso que eu falei, irmão, nós já ouvimos aqui várias vezes. Mas se o Senhor nessa manhã nos trouxe a repetir como casa essa fala, é porque talvez, quem sabe, de alguma maneira, os muitos afazeres, até mesmo da casa, têm nos tirado desse lugar. E por nos tirar desse lugar, de alguma maneira, a alegria de pertencer ou de dar valor à voz e do coração do Senhor possa estar diminuindo dentro de algum coração. E por amor a você mesmo, o Senhor nessa manhã veio te dar um pequeno beliscão. Volte para esse lugar. Não é andando, é desesperado. Porque a sua vida só faz sentido, a nossa vida só faz sentido se o coração dele for correspondido. Senhor, é 150 metros de comprimento. Deixa eu ver quantas madeiras. 120 anos, é pouco pra caramba. É só 120 anos. Ah, não, vou tirar de letra. Eu não acredito que Noé ficou, mas vou ter que deixar de fazer isso. Não dá para ir na casa da sogra final de semana, não dá para ir na partida de futebol, o final do Brasileirão eu vou ter que perder. Poxa, caro, hein? Não. Vocês gostaram de não ir na casa da sogra, né? Ah, não? Então tá bom. Ah, entendi. 1 João 3:23 diz: todos encontraram, irmãos? Ele diz: olha, eu não vou te contar outro mandamento. Não precisa. Sabe, irmãos, o que João está dizendo aqui é muito sério. Pastor Fabinho, o que João está dizendo assim: vocês não estão sendo enganados porque vocês não sabem. Escuta, irmão, olha para mim antes de ler. Com muito temor eu vou falar isso para vocês. Por favor, irmãos, receba com amor. Quando eu ouço falas na mesa, é que eu não sinto, é que eu não vejo, é que eu falo: cara, mas você conhece a verdade. João está dizendo: ei, não é mandamento novo que eu estou falando de novo para vocês, não, é antigo, e vós já ouvistes. É que na verdade as falas de fora, Diácono Andrei, não são muitas, é que parece que elas são atraentes, confortáveis, amorosas. E aí eu venho, habito, visito, mas quando eu ouço aquelas vozes, eu sou atraído por ela. Irmão, só existe uma decisão hoje, não tem duas. É que em Cristo não há escolha. Pastor, não, para quem não está em Cristo.
para nós que estamos em Cristo, só tem uma. Qual? Corre para cá, irmão. Venha viver o extraordinário, fora disso não há. E o extraordinário é perder tudo. O que João está dizendo é: ei, não é mandamento novo. Eu estou repetindo, irmão, aqui, porque o Espírito Santo está me compungindo dentro do meu coração, tá, irmãos? É porque eu quero que entre isso no seu coração, você saia daqui decidido a dizer: cara, eu estou negociando, mano. Eu estou negociando, cara. As vozes lá fora estão sendo mais saborosas. A tardinha dormindo, a visitinha, o sonhozinho está sendo mais glamouroso do que a realidade em Cristo e o coração do meu Pai. Olha o texto 22: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. É que não é um recado, é um mandamento. Então, na realidade, o que nós deveríamos fazer nessa manhã era nos arrepender e dizer: Senhor, talvez eu estou negligenciando o seu mandamento. Porque o fruto de nós não habitarmos nesse amor da verdade é que eu não tenho uma palavra específica. É que o Senhor não fala comigo, pastor Fábio. É que, sabe, eu vou lá, mas sabe, eu não consigo compartilhar, não consigo dialogar. Irmãos, é muito difícil quando a natureza é diferente. Não tem como diálogo mesmo, não. Então há uma fala no nosso meio que vai se acabar no nome de Jesus, irmãos. Eu pertenço a isso. A sua palavra é minha, irmão. O que precisa investir nela é a minha vida, é o meu recurso, é o meu tempo, é a minha oração, é a leitura. O que eu preciso me envolver? Porque só foi entregue a você, mas ela é minha. Eu faço parte, porque eu sou parte disso. Nós precisamos sair daqui com uma consciência, não visitando a verdade, habitando na verdade. O texto vai dizer: ser como Ele é. Porque Ele já deu a dica no texto: para que a sua alegria seja completa. Não existe outro lugar, irmão. Então nós precisamos, sim, é uma pessoa que precisa ser manifestada. O que João está dizendo àquele povo é assim: quando nós vivemos assim, não tem como eles dizer que Ele não veio em carne. Não tem como dizer que Ele não nasceu de uma virgem. Não tem como dizer que Ele não morreu na cruz. Não tem como dizer que Ele não ressuscitou. Não tem como dizer que Ele está à destra do Pai, intercede por nós. Ele é palpável, Ele é resposta para o mundo. Não tem como. Eu queria terminar essa parte minha dizendo: Senhor, nos traz um batismo de arrependimento nessa manhã. Que não saia mais dos meus lábios, que não saia mais da minha boca, que não brote mais no meu coração. Não é que eu não sei a verdade, eu sei aonde habita a realidade da verdade. É no corpo, é na mesa com os meus irmãos, é edificando uns aos outros, é tendo o ouvido aberto para ouvi-lo, é repreendendo a idolatria do meu coração, é tirando como... Não vou nem falar de 3 João, deixa para outro dia, porque ele deixa 3 João fala de 3 pessoas. Ele escreve a carta para Gaio, dizendo: Gaio, cara, como é bom saber que você tem um amor de verdade.
Você habita no amor da verdade, você recebe os irmãos na sua casa, você é hospitaleiro. Cara, como o teu amor é precioso. Mas tem um cara aí que é difícil dizer o nome dele, se alguém saber, fala, por favor, Defreste, como é que é? É esse cara. Esse cara que é a primazia, cara, ele não recebe ninguém. Mas tem um cara aí, cara, esse cara é exemplo, Demétrios. Ele mostra 3 homens na prática. Que nessa manhã, em nossa oração agora, se você está aí nesta manhã, irmãos, e você ainda não se sente pertencente, está aqui a cura. Vem habitar no amor na verdade. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E não é mandamento novo, irmão. É mandamento que nós já ouvimos aqui várias e várias vezes. Quero orar com os irmãos. Porque já muito enganadores entram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Todo aquele que prevarica, todo aquele que desvia-se da verdade, abandona o ensino correto, corrompe a verdade, todo aquele que é infiel, todo aquele que vai além, ultrapassa o limite, todo aquele que prevarica e não permanece na doutrina de Cristo não é de Deus. Quem permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebeis em casa, nem tampouco saudais, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Aquela época as igrejas eram nas casas, família. Então receber um irmão com essa fala errada era fazer parte. Então, o que eu particularmente tenho feito quando eu estou numa mesa que essa palavra surge, é porque Deus não falou comigo. Eu digo, irmão, você está enganado, irmão. Deus falou com você, faz parte com a gente. Nós precisamos levantar essa voz, irmão. Nós somos um corpo. Nós precisamos fazer parte de um só homem, de um só corpo, de uma só casa, de uma só verdade. Cara, o coração do Pai é o nosso desejo. O sonho é o coração do Pai. Não importa onde seja a missão que nós tenhamos que ir, o coração dele é a única coisa que nós desejamos. Amém, irmãos? Então, se você, irmão, está tendo dificuldade, e eu estou falando isso, Rô, não é só por um ensino ou por uma pregação, é porque eu senti assim. Eu estou sentindo a tua dor, irmão. Eu fiquei 1 ano e meio, os irmãos, que eu ia para a comunhão e eu voltava ruim. Eu vinha para o culto e eu cansei de ir embora no carro dizendo, cara, se eu tivesse ficado em casa, putz, muito melhor, cara. O que eu estou fazendo ali? Está aqui minha esposa, ela ouviu isso várias vezes. E ela dizia, então vamos sair, vamos para outra igreja. Eu disse, mas Deus não falou nada. Então tem que ficar lá. Sabe, Isabela, eu estou falando isso porque 1 ano e meio eu senti esse desespero de sentar na mesa e ver os irmãos falar com tanta graça, com tanta alegria das palavras, e eu dizer, Senhor, por que eu não sinto isso? Talvez você está aí, irmão, e você diz, cara, eu vou para a comunhão todo dia, mas eu não sinto isso. Ele está dizendo para você, é que existe um mandamento que precisa não ser quebrado, habitar nessa verdade. Então, se você está aí, irmão, e você não se sente parte, hoje é a hora. Nós temos irmãos aqui para te abraçar, impor as mãos, romper com isso, dizer, Senhor, não aceitamos os nossos irmãos não queimar dentro.
Talvez você está aí, irmão, você está dizendo, quantas vezes eu vou para a mesa e eu não como. Irmão, então é hoje. O Senhor só te dando mais uma oportunidade. Sai do seu lugar, vem para cá. Faz como eu fiz, eu decidi um dia me entregar de completo e abrir mão de todas as realidades que existiam mentirosas e habitar em uma verdade entre os meus irmãos. Entre os meus irmãos, é ali que Cristo habita, irmão. É a realidade, é uma verdade estabelecida. Sai correndo do seu lugar, irmão. Sai correndo do seu lugar de verdade e diga: Senhor, hoje eu quero romper isso. Eu quero me sentir parte. Eu quero viver nessa realidade de fato. Eu quero abraçar ela. Eu quero que quando o irmão gritar, eu quero ser queimado por dentro. Eu quero abrir mão de tudo. Não existe outros prazeres. Irmão, Jesus Cristo é uma dose completa. Ela vai satisfazer completamente. Mas não permita, irmão, voltar para casa e outra vez não se sentir parte de agradar o coração do Senhor. Nós não perguntamos para o Senhor aonde nós vamos. Nós perguntamos para o Senhor: como é que está o seu coração? Nós vamos orar por esses irmãos. Mas se a sua fala tem sido essa, hoje é o dia precioso do Senhor para você. João está dizendo: olha, não é mandamento novo, é antigo, mas precisa que você habite em uma verdade, em uma realidade, para que esse mandamento faça sentido em você. Seja a sua vida, seja tomado, capturado. Senhor, eu quero orar com os meus irmãos nessa manhã. Irmãos que tomaram uma decisão em Ti, de não viver uma vida, Senhor, sem sentido, de viver uma vida a qual, Senhor, não está sendo capturado, em perder tudo para ganhar a única coisa mais preciosa. Nós entregamos por completo. Não existe sonhos, existe só um sonho nessa casa, só um desejo, só uma alegria em capturar o seu coração, Senhor. Por isso, Senhor, toma esses irmãos hoje, batiza eles de pertencimento, batiza eles de amor, batiza eles de verdade, batiza eles de comunhão, atravessa eles nessa manhã. Enche eles de alegria, para que o gozo deles seja completo, que a comunhão deles seja com o Pai e com o Filho. Nessa manhã, Senhor, transforma a vida dos nossos irmãos, que eles saiam daqui repletos de verdade do Senhor. Que nessa manhã, Senhor, a nossa casa não tenha mais falas como essas. Que a nossa casa tenha fala: somos um só homem, somos um só corpo. Senhor, não importa o recurso, não importa o preço, não importa os anos, não importa a distância, não importa o perigo, o seu coração é o único desejo da nossa alma, da nossa vida.
atravessar. Eu vou atrás da sua presença. Se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da sua presença. Se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da sua presença. Se ela está lá, eu vou pra lá. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás. Já me entreguei, já me entreguei a te conhecer. Sua presença é o meu. Sei que há em ti um lugar pra cada um de nós. Na mesa do banquete eu já me entreguei, já me entreguei a te conhecer. Sua presença é o meu tesouro. Que há em ti Que há um lugar, uma geografia que nós queremos estar. E este lugar é o na verdade. Na verdade é o lugar que nós precisamos estar. A verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. E é em ti que nós queremos estar. Porque em ti a família foi formada. Em ti nós fomos feitos um. Em ti nós queremos estar. Precisamos estar na verdade. Este é o nosso lugar, Jesus. Este é o nosso lugar. Nós declaramos nessa manhã o lugar de pertencermos uns aos outros, de amarmos uns aos outros, de sujeitarmos uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros, de exortarmos uns aos outros, mas de amar, amar, amar uns aos outros. Pertencemos a este lugar, nós não abrimos mão. Não abrimos mão. Aleluia. Aleluia. Sua presença é o meu tesouro. Sei que há em ti um lugar pra mim na mesa do banquete. Já me entreguei a te conhecer. Sua presença é o meu tesouro. Sei que há em ti um lugar pra mim na mesa do banquete. Já me entreguei a te conhecer.
sua presença é o meu tesouro. Sei que há em ti um lugar para cada um de nós na mesa do banquete. Se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da sua presença. Se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da sua presença. Se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da sua presença. Se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da sua. Se ela está lá, eu vou pra lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Eu vou atrás da sua. Se ela está lá, eu. Se ela está aqui, eu. Se está. Se ela está lá, eu. Se está do outro lado, eu vou atrás. Eu vou atrás. Eu vou atrás da sua presença. Aleluia! Eu vou atrás da sua presença. Eu vou atrás desta verdade. Ela é o meu lugar. Vamos atrás da sua presença. Vamos atrás da sua presença. Aleluia! Aleluia!